Olá pessoal, tudo bem? Sou Gabriel Machado, sou fundador e coordenador técnico aqui da EasyCare, Saúde Mental e Bem-Estar no Ambiente de Trabalho, e hoje estamos reunidos para gravar mais um episódio do Sou Easy, o podcast da EasyCare. Então, para esse episódio do Sou Easy, nós vamos falar sobre saúde mental e bem-estar no ambiente de trabalho, e para isso eu trouxe um time de psicólogos aqui da EasyCare para a gente bater um papo sobre esse assunto tão importante e ainda mais importante em 2025, já que saúde mental entrou de vez na NR1. Vamos lá então, Fernanda, Milena, sejam muito bem-vindas. Vamos bater esse papo aí. Bom dia, eu sou Fernanda, psicóloga da EasyCare. Estou aqui na EasyCare há uns 3 anos já e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa saúde mental e bem-estar no dia a dia. E obrigada pelo convite. Muito prazer a todos. Eu me chamo Milena, sou psicóloga e analista de conteúdo aqui da EasyCare. E estou muito honrada pelo convite, Gabriel. Muito obrigada. É sempre um prazer poder contribuir e falar aí sobre saúde mental para atingir o máximo de pessoas possíveis. Perfeito, obrigado, Milena, pela presença também. É um prazer ter vocês duas aqui. Então vamos lá, vamos começar com um assunto muito importante. E aí o pessoal fala, né? Por que que psicólogo adora começar por esse assunto? Porque ele é extremamente importante, né? Tá muito, mas muito longe de ser papo furado, que é o autoconhecimento, né? Quando a gente fala de autoconhecimento, é um ponto que nós, psicólogos, batemos muito, né, nessa parte. E eu queria começar, né, pedindo a ajuda de vocês para explicar um pouquinho para o pessoal essa parte do autoconhecimento, né, porque é ela que vai nortear muitas diretrizes da nossa vida, muitas direções, né, e até a parte de equilíbrio, né, entre vida pessoal, vida do trabalho, que é um tema que aparece muito aqui para gente, né. Então, às vezes eu encontro a Fernanda nos corredores aí, o quanto que a gente conversa sobre como é que a gente busca esse equilíbrio, né, entre vida pessoal, vida profissional, como que o autoconhecimento ele pode ser importante nesse aspecto. Fala muito sobre autoconhecimento porque a terapia é que ela promove, né? O que a terapia promove é o autoconhecimento total. De conhecer todas as formas, entender o que eu sinto, o que eu não sinto, eu consigo dar nome a sentimentos que nós não fomos ensinados a isso. Eu sempre falo nas primeiras sessões com os pacientes que nós nunca fomos ensinados a olhar para nós mesmos. Nós somos ensinados a olhar para o outro, entender o que o Uhum. outro sente, entender as caras e as caretas do outro, a dor do outro, e pensar no outro. E a terapia promove isso, me conhecer, entender o que eu sinto, como quer lidar com as questões, dar nome a cada sentimento, porque nós também não sabemos, às vezes é uma mistura, né? Então, eu sei identificar o que é raiva, o que é felicidade, o que é N sentimentos aí. Então, não tem como falar em terapia e não falar em autoconhecimento, porque é isso que a terapia promove. A terapia vai fazer eu vivenciar o autoconhecimento e assim melhorar minhas relações, tanto profissional quanto pessoal, o meu colocar no mundo. A terapia promove o autoconhecimento total, assim. Concordo, Fer. E quando se fala em autoconhecimento, muitas vezes as pessoas acabam achando que se limita a algo muito individual, né? E muito pelo contrário. O autoconhecimento ele promove não só aspectos internos de sentimentos, sensações, enfim, mas também promove o se conhecer estando no mundo, estando com o outro, estando em ambientes externos, né? Por que tais comportamentos, ou o que essas situações te tocam. Então, esse autoconhecimento é olhar tanto para o ambiente individual quanto para o ambiente coletivo em que aquele indivíduo está inserido, né? Então, é realmente essa completude de entender em si mesmo, né, e no seu individual, mas também se entender no mundo, se entender no coletivo. Também faz parte desse autoconhecimento. Perfeito. E eu gosto que a gente segue essa linha, né, de que autoconhecimento, né, entra muito no papo da inteligência emocional também, que aliás é algo muito banalizado em alguns discursos, né, de que inteligência emocional, de que autoconhecimento é para eu superar todos os meus limites, é para eu alcançar todos os sucessos, é para eu estar bem sempre, é para eu destravar tudo que tem para destravar. E às vezes cai num papo de super-herói, né? De super-heroína, naquele papo de eu não posso falhar, eu não posso ter dias que eu não tô bem. O autoconhecimento não é sobre você aprender e ser imune à vida, né? A tudo que a vida apresenta, mas é buscar um equilíbrio, é entender o porquê que eu fico assim, porquê que eu fico daquele jeito, como a Feira e a Milena falaram, né? É sobre buscar esse equilíbrio, me conhecer, eu conhecer meus pontos que eu preciso melhorar, meus fiozinhos vermelhos, aquilo que eu realmente sou bom, né? Tem umas dinâmicas que a gente faz, a Fer já acompanhou algumas, né?
que a gente fala para o pessoal, né? Vamos conhecer o nosso fiozinho vermelho para a gente entender um pouquinho mais né? Por que que a gente fica assim quando acontece algo, quando alguém faz algo para mim, por que que esse algo me atingiu, né? Não é às vezes sobre aquilo que está acontecendo no momento, mas é sobre o contexto. Então, o autoconhecimento, para deixar bem claro para todo mundo que está ouvindo, que está vendo, né? Não é sobre ser imune a tudo que a vida, né, coloca na nossa frente, mas a gente aprender a lidar com isso, entender por que que aconteceu. Dito isso, eu tenho todo o direito de ficar triste também, tenho o direito de ficar bravo, tenho o direito de entender que não foi legal para mim. Aliás, isso é muito bom, entra naquele papo do não, né? A gente se conhecendo, a gente aprende a falar não e não é necessário. Acho que é uma das palavrinhas que a gente mais ensina na clínica, né? Gosta de relembrar a pessoa. Olha, a importância de falar não, não gostei, não posso, não vou, não quero, né? Tudo isso faz parte do autoconhecimento. Acho legal a gente começar por isso, pessoal, para a gente quebrar esse estigma realmente, né, do autoconhecimento, da inteligência emocional, como nos robotizar, né, transformar, né, a nossa vivência em algo robotizado, em algo que nós somos invencíveis, né? Muito pelo contrário, somos e muito vulneráveis. Nós vamos criando estratégias para poder lidar com as coisas no dia a dia, né? E esse, acho que é o grande lance do autoconhecimento, né? Você saber o que te pega, o que não te pega, o que te faz bem, o que te faz mal, seus limites, que eu acho que isso é outro tema que a gente trabalha diariamente também, tanto nas empresas quanto na clínica. Então, muito bacana começar por essa parte do autoconhecimento. E é na parte do autoconhecimento que a gente chega num tema muito importante, que é o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Eu acho que esse é um desafio não só para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, mas também nosso do dia a dia, né, como profissionais. Então, como é que a gente lida, né, com esse equilíbrio? Como é que a gente constrói esse equilíbrio entre profissional e vida pessoal? Só um adendo na sua fala, que eu acho É, importante colocar, que não só direito de ficar mal nós temos, mas nós temos que ficar sim. Porque coisas acontecem na nossa vida que não vai ser bom, não vai ser gostoso, nós não vamos conseguir comemorar. Então nós precisamos sofrer sim. E o autoconhecimento nos ajuda a entender que eu vou sofrer, vou ficar mal, mas calma, dá 5 minutos, depois eu volto e continuo. Porque eu me conheço, então eu sei que eu vou reagir mal a alguma coisa, mas depois eu vou conseguir, vamos dizer assim, entender isso, superar isso, ficar. Então, é importante lembrar isso de eu preciso sim ficar triste, ficar chateado, ficar com raiva e tudo bem. Mas depois eu volto e me coloco ali no equilíbrio novamente. perfeito, bem lembrado, bem lembrado. Então a gente tem o direito de ficar triste também, né? Porque essa cultura de que a gente não pode também não dá, né? Não aguentar tudo, Vamos né? aguentar tudo, podemos não aguentar tudo e a gente busca o equilíbrio, busca uma ajuda, busca um processo terapêutico depois para dar uma respirada. E quando o papo envolve equilíbrio, vida pessoal, profissional, pessoal, como é que a gente busca, como é que a gente busca esse ritmo de uma vida mais saudável no dia a dia? Eu vejo esse movimento no mercado de trabalho como um dos maiores desafios, principalmente quando a gente percebe múltiplas gerações em conjunto, né? Então, vem a gerações mais antigas, né? A geração Z, que foi uma geração muito voltada ao trabalho, né? Onde o trabalho era em primeiro lugar, onde o trabalho trazia todos os outros bem-estar para a vida, né? E hoje a gente já está com uma geração onde priorizam outras coisas para além somente do trabalho, né? Então, o conforto, o bem-estar, promove, que pedem também, que clamam por alguns requisitos no mercado, né? Então acaba tendo esse conflito entre gerações que eu acho que é um desafio muito grande também para quem trabalha com saúde mental voltado ao aspecto do trabalho, que não dá para ignorar esse fato, né, de que isso existe. E pensando, né, em todo esse equilíbrio, pensar, eu vejo assim, qual é a motivação para algumas coisas, né? Então, que lugar isso ocupa? E se porventura esse lugar do dia para a noite acabasse, né? Se por algum motivo simplesmente você não pode mais estar naquele lugar, eu convido a pensar o que seria de você, né? Caso essa parte da sua vida não existisse mais. Porque aí a gente vê o quão benéfico ou prejudicial isso pode estar na vida daquela pessoa. Porque às vezes a pessoa ela se identifica tanto com aquele papel, com aquela persona do trabalho, que às vezes acaba
se esquecendo ou deixando um pouco de lado outras áreas importantes da vida que precisam ser cultivadas. E não é só porque é a área do trabalho. Qualquer área que a gente só cultive aquela é prejudicial, porque pode ser que aquela área tenha algum prejuízo e aí desestabilize todo o indivíduo, né? Caso aquela área tenha alguma questão. É pensar, né? O quanto eu estou me dedicando a isso, mas e as outras coisas também, né? Perfeito. Esse adendo em relação às gerações é muito real, né? Porque a geração milênio, ela faz o trabalho, aquela questão de mais conforto possível, porque eu preciso me dedicar muito, então se eu passar 12 horas trabalhando, tá tudo bem, se eu levar para o trabalho para casa, tá tudo bem, se eu me matar, tá tudo bem. E a geração Z vem e fala, não, né, eu venho aqui para cumprir meu papel e tudo bem. E tem essa de olhar e falar, tá, calma, são gerações diferentes, jeitos de lidar diferentes. E as pessoas colocam, mas nós, geração milênio, fomos ensinados, que o sucesso vem da vida profissional. Então, o equilíbrio, para nós, não existe. O que existe é dedicar 100% para o trabalho, o que sobrar vai para a vida pessoal. Porque o Uhum. sucesso vem do meu profissional. E isso é terrível, porque não, o sucesso vem em todas as áreas da minha vida. Em todas as áreas eu preciso ter que uma meta, alguma coisa para sentir o sucesso. E, então, E é sucesso, né? separar esse sucesso em relação que, olha, eu posso ser bem-sucedido no trabalho, mas também em casa, como esposa, como marido, como namorado, como filho, como pessoa na sociedade, na sua comunidade que você frequenta. Então, entender que além do profissional, você tem muitos outros papéis também, que cada um precisa ter um tempo de desempenho oferecido por você. Então, olhar para o trabalho, entender que não, só seu sucesso não vem só do trabalho, é importante separar, colocar isso. Perfeito, né? O empregador muitas vezes fica com medo de falar, né, sobre bem-estar. Será que eu vou mexer na produtividade da minha equipe quando eu falo assim, não, gente, preciso olhar para a vida também? Existe esse medo e eu já até ouvi, tá? Um pouco desse medo, né? Vou falar de bem-estar, vou falar de equilíbrio, mas aí a pessoa não vai deixar de levar o trabalho a sério, não vai deixar de produzir. Muito pelo contrário, mas assim, é muito, muito no caminho contrário desse pensamento, talvez mais antigo mesmo, de outra, entra um pouco nas gerações também, né? Na necessidade de cada geração, né? Até socialmente falando. Mas quando eu busco esse equilíbrio, quando eu entendo que aquele é somente o meu trabalho, e leia-se, né? Escuta-se somente, não de forma a inferiorizar a importância do meu trabalho naquele lugar, mas eu busco equilíbrio e eu aumento até a minha produtividade, porque eu vou estar tão equilibrado nos outros aspectos da minha vida, vai fazer sentido eu estar ali, porque saindo de lá eu consigo equilibrar, eu consigo respirar, fazer uma prática de atividade física, exercitar minha espiritualidade, exercitar meu papel na sociedade em si. Tô bem com a minha família, tô bem com as pessoas que eu gosto, com o meu círculo social. Aquilo me traz uma leveza tão grande que quando eu chego no ambiente de trabalho, eu vou com certeza produzir melhor, eu vou entender o meu lugar ali, o meu sentimento de pertencimento para aquela vaga, para minha tarefa, para o meu trabalho. Quando eu não estou bem na minha vida pessoal, não adianta, eu vou refletir de forma extremamente negativa no ambiente de trabalho. Por isso que esse medo da gente falar de bem-estar, de saúde mental no ambiente de trabalho, da gente falar, olha, vamos equilibrar a vida pessoal e a vida profissional, sim, não é um convite para deixar, né, o trabalho de lado, né? O trabalho é necessário, né? Não, não só o que a gente está fazendo aqui hoje é trabalho, nós estamos produzindo conhecimento, produzindo esse diálogo, é trabalho, né? Para que a gente pudesse estar aqui hoje falando sobre isso, nós tivemos que cuidar ontem e até hoje cedo das coisas mais importantes da nossa vida, da vida pessoal, da nossa família, amigos. Tudo isso é um conjunto, né? O separar o profissional do pessoal não é sobre eu ligar um botãozinho, desligar um botãozinho. Isso é impossível, né? Eu vivo isso o tempo todo, eu vivo a minha vida, parece compleonável, mas é necessário, né? Eu vivo a minha vida, né, o tempo inteiro. Então, buscar esse equilíbrio, em primeiro lugar, para nós trabalhando, né, é só ganho. Nós vamos aumentar o nosso bem-estar, nossa felicidade, nossa produtividade, né? Então, quando a gente fala de isso para uma empresa, né, é um convite para vamos equilibrar tudo, porque todos os aspectos equilibrados, né? Lógico, o equilíbrio completo não existe, o tempo todo equilibrado é um mito também, né? Mas quando eu vou buscando essa sensação de bem-estar, né? Buscando esse equilíbrio, eu também aumento a minha produtividade. Eu acho que é isso que a geração para cá vai buscando, vai entendendo que, peraí, o trabalhar sem propósito não faz mais sentido para mim. Eu preciso de um propósito para aquilo, eu preciso entender o porquê que eu estou fazendo aquilo.
né? Que é o sentimento de pertencimento, né? Não pertencer à empresa, pertencer ao cargo, mas pertencer àquele movimento, né? Pertencer àquela direção. Então, isso é muito importante, né? Por isso que é só ganho quando a gente fala, né? Busca esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Faz sentido para vocês? E é interessante também, porque o que é equilíbrio para mim não é equilíbrio para o Gabriel e para a Milena. É porque o meu contexto é diferente dos seus. Então, eu tenho que entender onde que entra o meu equilíbrio, onde que eu me coloco aqui, o que é equilibrar o profissional com o pessoal, com a Fernanda filha, com a Fernanda irmã, com a Fernanda profissional, N coisas que nós somos, né? Então, entender que o meu equilíbrio difere muito do outro. E eu preciso olhar para mim. Pessoal, autoconhecimento ajuda nisso. Me Uhum. conhecendo, entendendo quem eu sou, vou entender onde que o meu equilíbrio se instala ali, como ele funciona. Senão não vai. E até pensando nesse mito que o Gabriel trouxe, né, de alguns empresários pensar, ah, mas e se eu falar sobre saúde mental, será que não vai cair a produtividade? E eu fico até pensando, né, em uma situação onde um colaborador tenha o único investimento de energia seja no trabalho, né? O quanto também o investimento de energia pode ser muito alto, mas também a queda pode ser muito alta, porque às vezes ele pode receber um feedback onde ele não estava emocionalmente preparado naquele momento, ou foi pedido alguma correção de algo e ali foi o fim, porque a pessoa já começa a se sentir assim, assim, assado. Então, o quanto também isso é muito prejudicial, né? Porque se a pessoa tem um equilíbrio, ok, tive um problema no trabalho, mas vou para casa, encerrei meu expediente, vou para as minhas outras coisas, minha vida acontecendo, né? E no outro dia volto com a cabeça renovada para dar tudo de mim ali naquele período para fazer o que eu preciso fazer. A pessoa ter a vida equilibrada, isso que você falou, beneficia muito a empresa, né, as companhias, enfim, porque aí ele não tem uma pessoa ali tão dependente só dos resultados da empresa, porque a gente sabe que nem sempre os resultados são positivos. Inclusive, às vezes a gente precisa errar dentro das companhias para poder acertar depois, né? É um mito também pensar que as companhias só acertam. Então, é importante também ter, às vezes, erros, ter também fracassos para reajustar algumas coisas para ter um salto ainda maior, né? Olha, pensei num exemplo aqui agora, para quem gosta da parte de investimentos, né? Para quem aí está nos ouvindo e é do financeiro, do dinheiro aí, eu falo assim, sempre quando eu ouço esse papo de investimento, sempre falam para a gente investir numa carteira diversificada. Já ouviram esse papo aí? De nunca investir numa Sim. coisa só? Então Sim. eu Uhum. vou linkando o que a Milena falou. Imagina uma carteira de investimento chamado Vida, né? A gente vai investir tudo no trabalho, a queda pode ser muito grande a ponto de eu perder tudo. Então, diversificar essa carteira na vida também é importante, né? Eu vou olhar para o trabalho, para o meu crescimento profissional, super importante, né? Mas vou olhar para minha família, vou olhar para o meu círculo social, vou olhar para aquilo que me faz bem, para minha individualidade, vou olhar para todos esses aspectos e vou investir ali, cada um no seu lugar, para que eu possa equilibrar quando um dos pontos não tá bom. Então, faz todo sentido, Milena. Bom, e aí o pessoal pergunta, né? Vamos falar de autoconhecimento, fala de equilíbrio, mas como é que a gente busca esse equilíbrio, né? Então tá, eu estou sobrecarregado no trabalho, eu estou me sobrecarregando no trabalho, estou olhando muito para isso e quero mudar esse hábito, né? Quero olhar para minha vida pessoal também, quero cuidar dos outros aspectos, né? Hábitos, né? A gente fala muito de hábitos. Como é que a gente pode construir esse hábito de olhar para nossa vida pessoal? Autoconhecimento. Voltamos, né? Voltamos à primeira parte, ao autoconhecimento. E é muito, e é isso mesmo, assim, porque às vezes a pessoa não tem outros hábitos porque não sabe o que gosta, né? E pra gente, ai, fulano tem hábito de pintura, ciclano tem hábito de atividade física, eu não gosto de nada. Será mesmo que não tem nada nesse mundo que você não goste? Né? O quanto assim é importante a gente estar aberto a explorar possibilidades para a gente encontrar aquilo que a gente gosta. Porque Uhum. é realmente um teste, nem sempre aquilo que o fulaninho gosta, eu vou gostar, né? E de tempos em tempos tem atividades físicas que entram, né, na moda. Por exemplo, hoje é a corrida. Só que assim, só entra na moda quem gosta também, né? Ninguém vai entrar na moda sem gostar. Então, às vezes, precisa vir uma tendência para que a pessoa descubra algo que talvez ela não descobriria. Então, é estar atento à vida acontecendo, né? Eu digo que tem coisas que não tem
um lugar que a gente vai abrir, né, a nossa cabeça, tá aqui esse conhecimento. Não, é a vida acontecendo, é você prestando atenção ao seu redor, é vendo o que as coisas, como as coisas vão fluindo, né, estar atento e vendo aquilo que se encaixa para sua vida, né? Então, é vendo o que faz sentido, é testando, é buscando, é realmente um test drive, né? E aí até o ponto de você realmente encontrar aquilo que faz sentido para a tua rotina. Porque cada pessoa tem uma rotina de horário, de tempo de trabalho, né? Realidade financeira também conta muito. Então, não adianta a gente querer propagar algumas coisas se a realidade financeira da pessoa não condiz. Então, tudo isso a gente precisa analisar e precisa ir elaborando internamente para encontrar aquilo que faz sentido para nós, né? Complementando o que a Milena disse, tem essa questão também do colocar hábitos saudáveis na rotina e falar, eu não gosto de nada, né? Igual a Milena colocou como exemplo, aí não sei o que eu gosto. Mas às vezes a gente olha para os hábitos e coloca, eu não gosto de nada, mas será que é que eu não gosto de nada? Ou os hábitos que eu estou colocando não me geram a sensação de estar produzindo? Porque nós temos essa imensa busca o tempo todo de estar produzindo algo, o tempo inteiro. Tu tem que produzir, tu tem que ter sentido. Não, gente. É só porque eu preciso treinar, porque eu preciso treinar, porque é para minha saúde. Pronto, não existe produção aí, o que existe é cuidar da minha saúde. Quero ter um hobby para me distrair, para me relaxar. Então, é para relaxar, não é para produzir nada. Então, a pessoa não se coloca na tentativa de buscar novos hábitos justamente porque ela fala, não, isso aqui não vai produzir nada. O que isso vai agregar na vida? O que vai de conhecimento? Vai fazer eu chegar lá? Chega lá onde? É para você cuidar de você. É para você relaxar, é para você ter uma rotina mais leve, um equilíbrio. Então, é essa a questão. Né? Então, sai desse nível aí de produtividade o tempo todo e se encontra mesmo. Se encontra no fazer tricô, no ler romance, na corrida, em qualquer coisa que for, mas se encontre nas tentativas de olhar para os seus hábitos e colocar, sem querer produzir algo. É só um objetivo. Eu preciso de um hobby para me distrair. Preciso de um esporte, porque cuidar da saúde é importante. Então, é olhar para essas questões, e é só isso, não é produção. É só porque eu necessito ter na minha vida. Ponto. Exatamente, né? Eu adoro fazer uma coisa, não sei se vocês vão gostar também, que é o fazer vários nadas. Eu amo. Esse é uma Nossa, delícia, né? Nós estamos se eu gravando esse episódio. pudesse. Não, faria o tempo todo, né? O tempo todo também não, mas a gente faria mais do que a gente faz hoje, né? O fazer vários nadas, Exatamente. né? Mas, por exemplo, nós estamos gravando esse podcast aqui às vésperas de um evento muito importante no país, né? Que é o Carnaval. Estamos gravando no finalzinho de fevereiro. Não sei se na clínica já apareceu para vocês aí, mas o paciente às vezes pergunta: e aí, vai pular Carnaval? Né? Vai pro bloquinho? E eu falo: olha, o bloquinho do meu sofá para minha cama. Realmente, eu uso o carnaval, né? O pessoal fala que o carnaval é a festa mais democrática, né? Quem gosta vai, quem não gosta descansa, né? E Sim. é sobre isso, né? Então, eu realmente não vou pular carnaval, né? Não tenho esse costume, mas eu uso muito para poder descansar, para fazer os vários nadas também. Nossa, eu amo ler, né? Eu peguei hábito há pouco menos de um ano a fazer exercício físico, né? Tanto para melhorar minha saúde, outra coisa que não é papo furado, né? O exercício físico, ele, para a mente, ele é muito importante, para o corpo, ele é muito importante também. Cada um vai se encontrar num esporte, numa atividade. Mas, gente, fazer vários nadas também é importante. A gente colocar uma série, colocar um filme. Às vezes nem é uma série, um filme que nos faça pensar o tempo todo, refletir sobre a história, sobre o enredo, né? Às vezes é algo para a gente só assistir, para só acompanhar, né? Então, fazer vários nadas também é muito importante, né? É que nem a Milena falou, cada um vai se encontrar numa atividade, tem que ser levado em conta vários fatores, né? Porque eu não sei vocês, mas me incomoda alguns discursos, né, de que 10 passos para isso, 5 passos para aquilo, 3 passos para. Pô, peraí, passo para quem? Passo para quem? Né? 10 hábitos para alcançar a felicidade. Se realmente fosse assim, a gente já tinha extinguido toda a tristeza do mundo. Porque se É são 10 verdade. passos ali, né, a gente já tinha extinguido tudo isso. Não, porque é muito individual. O que funciona para um pode não funcionar para outro. Né? Então, quando eu vou buscar esses hábitos saudáveis, eu preciso entender o que que é saudável para mim, né? O que que cabe na minha realidade, o que vai me trazer prazer. Tem gente que fala de academia, nossa, que hábito gostoso. Tem gente que fala de academia, pelo amor de Deus, não suporto chegar perto de uma academia, não faz sentido nenhum para mim. Bom, por que que eu vou buscar o descanso? Por que que eu vou buscar o lazer? Qual que é a importância disso quando eu estou falando de produtividade? Parece que são antagonistas quando a gente fala no primeiro momento, né? Lazer, descanso, produtividade, né? É realmente antagonista ou eles andam juntos, pessoal? Andam juntos.
Não tem como. É igualzinho olhar para o sono e falar que o sono não é importante. Mentira! Eu não vou funcionar um dia bem sem dormir bem. Eu preciso Uhum. dormir, meu corpo necessita, e o descanso entra nisso. No sono, no fazer nada. Esse não fazer nada é justamente descansar a mente, porque o que mais trabalha o dia a dia, além do nosso corpo, é a mente. Não para um minuto, é o tempo todo trabalhando. E nós consumimos muita informação, né? Com essa era digital, as informações são muito rápidas. A gente assiste em um minuto 2 vídeos no Instagram com duas informações diferentes. Então, assim, 30 segundos e passa muita informação para mim. Eu recebo muitas coisas. Então, se eu ficar muito tempo nas redes sociais, por exemplo, eu vou ter tanta informação que a minha cabeça vai cansar. Então, eu preciso mesmo, sim, para produzir mais o descanso. Eu preciso me encontrar num hobby que me faz relaxar, que parece que desliga a minha mente. Eu preciso descansar e chegar em casa e sentir que minha casa, assim, é aquele meu refúgio de sensação de renovar as energias. De sentar no sofá e ficar sem nada, sem TV, sem nada. Ou sentar e assistir um filme e falar, pronto, é isso. Porque o meu cérebro precisa desse descanso, e o meu corpo também. Porque senão eu não vou dar conta. E quem faz Uhum. exercício físico sabe a importância que precisa do corpo descansar, senão o corpo não dá conta do exercício físico. E a mente é a mesma coisa. Se eu quero produzir, se eu quero estar bem, se eu quero me conhecer, o descanso vai entrar na minha rotina. Se não entrar, não vai funcionar legal. Não vai. Eu ia completar, só que a gente vive realmente nessa necessidade de uma produção contínua, assim, que vem muito, né, desse modelo social que a gente vive, né? Mas o quanto também para a nossa saúde mental é importante a gente não estar produzindo, ou não produzindo para o benefício de algo instantâneo, né? Mas para algo, às vezes, a longo prazo. Então, tá cultivando relações, tá cultivando bem-estar ali, cultivando amizades. Então, o quanto isso também é importante, né, para a nossa saúde mental. E o descanso é, assim, fundamental, não tem como. E não é só ter um tempo de sono, mas é uma qualidade de sono, né? Então, às vezes a pessoa dorme 8 horas, mas dorme um sono super agitado, acorda já com a sensação de estar cansado. Então, é importante olhar para esses aspectos, né? O que que na minha rotina está influenciando para que eu não me sinta descansado? Porque isso vai se tornando uma bola de neve, né? Vai virando uma bola de neve a ponto da pessoa realmente chegar e ter um pife. Aí ela busca olhar para si, para a saúde mental, enfim. Então, o quanto olhar preventivamente é importante para que não precise chegar nesse estado, né? Como a Milena falou, que eu preciso me conhecer, entender como meu corpo funciona a partir do sono mesmo. Eu sei Uhum. que eu, Fernanda, se eu não dormir 8 horas na noite, eu vou acordar muito mal no outro dia. Só que não é fácil na rotina que a gente tem, mas eu me programo muito para conseguir dormir essas 8 horas. Porque eu sei, se eu dormir 7, 6 horas, eu vou acordar muito ruim. Não vou funcionar bem. Então, se eu dormir 8, eu vou ficar bem. Só que tem pessoas que eu sei que se dormir 8 horas, acorda péssima. E se dormir 6, acorda renovada. Então, é o autoconhecimento. Se conheça. Quanto de sono o seu corpo precisa? Como está a sua rotina? Como funciona? Porque se eu não me conhecer, entender a demanda que o meu corpo pede, não funciona, não vai. Sem dúvida, entra no preventivo, né? A Milena acho que falou uma palavra também que a gente trabalha muito aqui na EasyCare quando a gente vai, né? Vai apresentar um plano de ação para uma empresa, né? Quando a gente vai falar de saúde mental aplicada, a gente está falando de preventivo, né? Lógico, a gente atende emergência, se eu tiver o sinalzinho vermelho, eu devo procurar ajuda, já devia ter procurado antes, mas já que está no vermelho, vamos lá, vamos cuidar disso aí, vamos olhar para isso daí, né? Eu sempre vou utilizar o exemplo, né, do carro, né? Quando alguma coisa não está bem, quando o carro está fazendo aquele barulhinho na suspensão, o que que a gente faz, né? Eu brinco muito com o pessoal quando às vezes eu vou fazer uma palestra, né? O que eu faço quando está fazendo um barulhinho? Aumento o rádio do carro, né, para o som ficar alto e eu esquecer aquele barulhinho? Não. No outro dia despenca tudo, despenca a suspensão e aquilo que era para trocar uma porquinha vira aí um negócio gigantesco que fica mais caro, fica mais difícil, né? Então, o preventivo ele é muito importante, né? O custo, né, da manutenção do preventivo ele é bem menor do que quando a manutenção de quando quebra. Então, a gente sempre vai falar de prevenção, falando sobre saúde mental e bem-estar, falando sobre autoconhecimento, fazendo diagnóstico psicossocial, que é muito importante hoje, que é uma baita ferramenta para a gente aplicar também, né, hoje no dia a dia organizacional. Então, nós vamos olhar para o preventivo, porque isso lá na frente, não só uma questão de custo, falando em financeiro, mas uma questão de perder qualidade de vida, né? Então, o ano passado nós fizemos a campanha de Setembro Amarelo focada em qualidade de vida.
Então, nós escolhemos a campanha, né, do Setembro Amarelo de 2024, focada em prevenção e qualidade de vida. Como está a minha qualidade de vida, seja no trabalho, seja fora? Por quê? Eu preciso bater um diagnóstico primeiro. Eu preciso entender se está tudo legal e parabéns, que continue assim. Se está no amarelo, vamos olhar com atenção e com seriedade para isso. Se está no vermelho, já passou da hora de buscar essa ajuda. Então o pessoal fala, Uhum. psicoterapia, vamos para terapia, mas está tudo certo. Uma que está tudo certo, desconfie de alguma coisa. Tudo certo nunca tá, né? Segundo lugar, se tá tudo bem, vai de forma preventiva, vai fazer um check-up, vai entender as suas relações, vai entender. Tem muita gente que procura psicoterapia, né? Não só quando o bicho tá pegando, né? Mas para se entender, para se conhecer, para buscar um auxílio, uma orientação técnica diante de uma decisão. Então, tudo isso é preventivo para que eu possa escolher de forma mais saudável, para que eu possa caminhar de forma mais saudável, né, no meu dia a dia. A Fer falou uma coisa que é muito importante, que é a questão do celular, né? A questão do quanto que eu perco nas redes sociais, as informações que chegam para mim a todo momento, né? Uma frase que está muito em alta e eu gosto dela, mas a gente precisa, acho que, discorrer melhor sobre isso, que é o desconectar para reconectar. É uma frase que a gente vê muito, mas pouca gente explicando exatamente isso, né? E aí eu vou começar com. Eu estava até ouvindo o podcast esses dias e eles estavam falando do scroll da morte, né? Que é o scroll é aquele de você rolar ali o vídeo no Instagram, no YouTube, no Facebook, cada rede aí social vai ter o seu nome para aquele vídeo curtinho, né? Um é Shorts, o outro acho que é Reels, né? E eles falam que é o scroll da morte, porque é infinito. O algoritmo vai jogando para você todo aquele conteúdo, e se você assistiu X conteúdo, ele vai X vezes 2 vezes 4 e assim por diante. A hora que você vê, já passou 2 horas, 4 horas, 6 horas, né? Qual é o impacto disso? Qual que é a importância de se afastar também desse mundo digital, que hoje em dia, lógico, é muito difícil, nós estamos gravando aqui pelo meio digital, mas qual a importância de desligar um pouquinho disso? Essa fala sua da frase, eu adorei. Primeira vez que eu dou desconectar para reconectar, eu olho muito porque todas as informações, a gente fica, se eu ficar meia hora lá assistindo o videozinho, vai ser muitas informações. E normalmente, eu vejo na clínica que as pessoas vêm com, nossa, eu assisti tal vídeo e me fez pensar em tal coisa. E a pessoa começa a se duvidar do que ela quer, dos sonhos dela, da vontade dela, de como está a vida dela, porque na internet a vida é maravilhosa, que o sol nasce para todos e N coisas. Então, eles chegam com angústia, eles acabam se perdendo. Por quê? Não, porque se falaram que é isso, eu teria que estar assim também. Por que eu não estou? Então, realmente, eu me perco de mim mesma, me perco dos meus sonhos, dos meus princípios, dos meus valores, do porquê eu estou fazendo aquilo, do que eu sinto em relação àquilo. Então, se eu desconecto de verdade da internet, eu vou me reconectar comigo. Quem eu sou de verdade? O que eu realmente quero, sem essas influências das outras pessoas, sem a influência de uma vida que não encaixa na minha vida, não é o meu Uhum. contexto. Então, desconectar, sim, faz parte de se reconectar comigo mesmo. Entender o que eu quero, quais são os meus objetivos, mas o que cabe na minha realidade, não na realidade do outro. Então, é essa questão do cuidado, porque você vai, sim, se perder, se ficar nesse vício total de ficar na internet assistindo influências, acompanhando, assim, essas motivações que tem na internet. É muito fácil gravar vídeo motivacional. Difícil é colocar Uhum. em prática aquilo. E é muito importante também ter uma visão crítica sobre, né? Eu vejo que vão ter conteúdo de todas as formas possíveis, mas a questão é, você vai ver um vídeo e acreditar naquilo como uma verdade absoluta, ou você vai olhar para aquilo e falar, me interessei sobre, vou pesquisar para saber mais, vou atrás de saber, vou perguntar para tal. Porque assim, o que chega no consultório de gente falando então, eu procurei terapia porque eu vi um vídeo no TikTok, eu acho que eu tenho Hum. borderline. Tipo assim, com aqueles vídeos assim, 10 passos para entender se você tem tal coisa ou não. Não tem como a gente controlar o que tem na internet, mas tem como a gente controlar aquilo que a gente vai absorver para as nossas vidas, né? Porque, como o Gabriel falou, tudo é algoritmo. Se você ficar vendo conteúdos assim, mais conteúdos assim vão aparecer para você. Se você começa a ter um filtro, a buscar coisas de um rigor científico maior, vão aparecer mais coisas para você também sobre isso. Pensar realmente no quanto aquilo faz sentido, né, para o dia a dia. É muito estímulo, é muita coisa, e eu percebo assim o quanto as pessoas na nossa sociedade como um todo, né,
acabam se desconectando do mundo para querer se conectar com o mundo pelas telas, né. O quanto foi a última vez que alguém, sei lá, pisou numa grama, descalço, ou numa praia, num rio, em alguma coisa, algum contato com a natureza, pequeno que seja, assim, sabe. Ter, esse contato visual, assim, em realmente apreciar e se conectar com o mundo que a gente vive, porque é um mundo vivo, né, as plantas são vivas, os animais são vivos, a nossa terra é viva. Então, assim, o quanto as pessoas deixaram de apreciar a beleza e as, né, tudo que o nosso mundo, né, tem a oferecer para buscar tudo isso numa tela de celular. Posso usar a tela? Pode, até porque se você está assistindo a gente, se você está ouvindo, é por um meio digital. Eu acho que a Milena falou um ponto assim, e que complementa o que a Fernanda falou, na verdade, né? Eu preciso buscar essa criticidade, de olhar para essa janela da vida. Então, tudo que a gente está falando aqui, que vocês estão vendo e ouvindo, sabia que é feito para questionar também, né? Nós não somos a verdade absoluta falando aqui. Se interessou Uhum. por algum tópico, você pode até deixar uma mensagem para a gente perguntando, questionando, discordando. Vá buscar esse assunto por outras fontes, vai entender melhor. Essa criticidade faz parte de buscar novas perspectivas, né? Não faz a gente engolir tudo que é colocado na nossa frente. Porque o nosso cérebro ele vai ficando preguiçoso, né? A gente tem que treinar, tomar o controle do nosso cérebro também, porque ele vai se acostumando, ele vai ficando preguiçoso, porque o conteúdo ele é dado, né, na nossa frente, e a gente acaba aceitando tudo, acreditando em tudo, buscando aquela facilidade do pensamento. Então é importante essa crítica, né? É importante todo esse processo aí que vocês estavam falando aí, né? E isso impacta, né, diretamente no que a gente falou lá no começo, né, na busca pelo autoconhecimento, pela inteligência emocional, lidar melhor com as emoções. A gente vai meio que treinando mesmo o nosso cérebro para ganhando força diante de todos esses estímulos que são empurrados à nossa frente hoje. Isso é muito importante. Falando um pouquinho sobre dentro da empresa, né? Como vocês acham que a empresa pode trabalhar melhor essa questão, nessa prevenção toda, né? Falar um pouquinho sobre o que realmente faz a diferença na vida do trabalhador, do colaborador no dia a dia, que facilita esse acesso ao autoconhecimento, a trabalhar a inteligência emocional, a fazer com que ele busque esse equilíbrio. E aí é uma dúvida muito, muito frequente dos RHs, né? Porque hoje em dia também, se nós aqui, né, fora do ambiente de trabalho, somos bombardeados por 10 passos, 3 passos, 5 passos para isso, para aquilo, o RH também é como trabalhar, né? Esses passos dentro da empresa, por exemplo. Uhum. Assim, eu vejo assim, eu já trabalhei no RH, né, então eu tenho um pouco de experiência nesse sentido. E o que eu vejo, assim, a gente fazer ações é muito importante, falar sobre temas, primordiais é muito importante, mas eu vejo que o que move realmente uma empresa é a cultura interna. Então é o que as pessoas que estão lá vivem na prática. Porque, fica muito difícil para o RH querer ter algum êxito em uma campanha de promoção à saúde mental, se o dia a dia a empresa não promove isso. Então, assim, na verdade, às vezes, um tiro no pé, né, que às vezes os colaboradores eles olham e falam: "Nossa, o RH está aqui tentando, né, promover algo que às vezes na prática não acontece aqui". E assim, a empresa, ela é um fator muito importante quando se fala em saúde mental das pessoas, porque é onde elas passam a maior parte do tempo, né, seja presencial, seja se dedicando no home office, é influenciar pelo exemplo, né. Então, é realmente uma liderança que olha para isso com verdade, é realmente pessoas que influenciam outras pelo positivo, e influenciar pelo positivo não é: "Ai, só vamos ter sentimentos positivos", não é sobre isso, né. Todo mundo às vezes precisa de uma raiva, todo mundo às vezes precisa de uma tristeza para levantar para uma outra coisa, mas é assim, como conduzir tudo isso? Né, uma coisa é você sentir uma raiva, outra coisa é você sentir uma explosão, você humilhar uma pessoa, você, né, faltar com respeito. Outra coisa é você demonstrar tua frustração sobre algo, mas sem ter que descontar, né, o seu sentimento em uma outra pessoa. Então eu vejo que é muito importante entender qual é a cultura da empresa, né, e se essa cultura está debilitada, o quanto as pessoas, principalmente, né, que estão lá em cima, que estão na liderança, estão dispostos a olhar para isso.
Porque a gente sabe que o trabalho do RH depende muito das pessoas que estão na liderança, né? O RH não trabalha sozinho, é uma pura ilusão isso. Eu até vi, inclusive no TikTok, uma pessoa que eu sigo, ela é uma socióloga e também trabalha como gestora de marketing. E ela estava, assim, bem indignada falando sobre o trabalho do RH, né? O que que o RH faz, afinal? Porque não ajuda aqui, não ajuda ali, nananã. A sensação que eles, gestores, têm é que o RH simplesmente só faz ação de bombonzinho. E realmente eu entendo totalmente essa visão que alguns gestores possam ter, mas só que eles não, muitas vezes não participam por detrás dos bastidores, né? Que é o RH sendo limitado, o RH não sendo ouvido, o RH não sendo dado como prioridade, né? Sempre tem outros projetos, sempre tem outra coisa na frente. Então, assim, é importante entender o quanto essas pessoas estão dispostas a isso, porque se a gente fala só em ação isolada, talvez isso não tenha um efeito necessário no dia a dia. Né, comentando o que a Milena falou, que é realmente só RH não vai promover nada ali por si só. Porque até porque não é RH que está com o colaborador no dia a dia. É a liderança, é a equipe. Então, se a cultura da empresa já é uma cultura de acolher, de entender, de olhar para o funcionário, vai ser muito mais fácil trabalhar isso. O líder, por exemplo, tem a capacidade de olhar e entender que, ó, meu funcionário hoje não está bem, parece que ele está mais cansado, tô vendo que a rotina dele está demais, você levando trabalho para casa. Então, a liderança tem poder e tanto na vida do colaborador. Para entender, Uhum. olha, vamos pontuar isso porque o seu equilíbrio não está legal, percebi que você está assim, 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 como você está se cuidando, porque só o RH não vai fazer nada. Então, se a cultura da E nem empresa foi isso, o gestor, né, Fer? É tipo assim, o colaborador se sente tão à vontade a ponto de, se o gestor não perceber, ele vai e fala, tipo, olha, líder, não sim. tô bem hoje, aconteceu isso. E saber que ele vai ser compreendido e não julgado, e não sendo apontado o Exatamente. dedo. Se a cultura for acolhedora, né, vai ser muito mais fácil olhar e buscar esse equilíbrio, buscar esse acompanhamento, essa orientação, o que for, né? Assim, o RH trabalha junto com a liderança, com a equipe. Então, tem que ter mais da cultura organizacional do que de um setor só ou de uma pessoa só. Tem que ser o todo. Perfeito. Ou seja, gestores, permitam que o RH de vocês façam parte da estratégia. Tragam eles para próximo, né? A Milena, a Fernanda Sim. falaram coisas assim incríveis no sentido de precisa, né, Fer, ter a liderança junto, precisa ter, sentir que a empresa tem essa cultura, né? E a Milena falou, né, a questão do RH fazer uma ação isolada. A ação isolada não faz sentido nenhum, né? Tem ali uma importância num dia X, Y, Z, mas ele precisa fazer parte de uma estratégia completa. E aí sim, né, gestores, diretores, né, tragam o RH para junto da estratégia, né? O RH estratégico, ele é muito importante, né? A cultura, né, precisa acontecer o ano inteiro, não é só em datas, né? Não é só para o RH, não é só para demitir, né? Para admitir, demitir, puxar a orelha, XYZ, passar um recado, né? O RH fica muito de Né? recado, né, Milena? Então, não, é estratégico, né? Todas essas ações, né, culminam numa produtividade, numa cultura da empresa, na retenção de talentos, de trazer novos talentos. Olha como é que a gente vai, né, realmente mostrando aquilo que o RH faz, que é um ponto extremamente estratégico dentro da empresa, né? E ele promove, ele promove essa cultura, ele ajuda a promover essa cultura de bem-estar, mas a empresa precisa estar alinhada com isso também, né? E eu falo Uhum. bastante, né? E RH, do mesmo jeito que não, né, não existe o 10 passos para aquilo, não existe também 10 passos para um RH perfeito, né? 10 passos para implementar uma cultura. Existem dicas que você vai conhecer a tua cultura organizacional, conhecer a tua realidade para implementar. Eu vejo muito isso na EasyCare, a Fer, que está comigo nas empresas também aí no dia a dia, andando para lá e para cá, a gente vê que cada linguagem funciona para cada empresa. Eu acho isso muito bacana. Então, quando eu faço uma palestra com X conteúdo para uma empresa, com conteúdo Y para outra empresa, eu acho que a gente consegue ser mais assertivo. A gente entende que reunir todos os colaboradores da fábrica funcionam para uma galera, mas fazer um podcast e enviar funciona para um outro pessoal, né? Então nós temos Uhum. clientes hoje muito, muito ligados à tecnologia, que quando nós fazemos um podcast, quando nós elaboramos um conteúdo de psicoeducação, que a Milena faz parte, né, do setor, o pessoal coloca no ouvido e trabalha ouvindo, né? E aquilo vai, então eu volto no ônibus ouvindo, né? Pego o metrô e volto ouvindo, faz sentido.
Mas tem uma galera também que funciona como, olha, se você me enviar um conteúdo, né, se você, eu não vou ouvir, mas se você vier aqui falar para mim isso daí, eu vou ter o prazer de fazer uma roda de conversa e ouvir. Ou seja, até isso, cada empresa, cada cultura vai ter que entender a realidade do teu colaborador, aquilo que funciona. Por isso que aqui na EasyCare nós fazemos um plano para cada empresa. Então, cada empresa a gente vai entendendo o que funciona para construir essa cultura de saúde mental, essa cultura de bem-estar, essa cultura de cuidado. A gente vai entendendo o que funciona para cada um. Eu acho que isso é o mais interessante. Fica um convite para as empresas, para os gestores que estão ouvindo, para os RHs, busque entender o que funciona para a tua equipe, para que você possa construir um plano de, né, de cuidado, um plano de crescimento, para que você entenda o que realmente vai ser efetivo dentro da sua empresa. Acho que isso é o mais bacana também. Falando um pouquinho sobre, a gente falou um pouquinho sobre prevenção, a gente falou um pouquinho sobre entender a realidade de cada empresa, tá? Falamos sobre o sinal verde, falamos sobre o sinal amarelo, e quando a gente está já numa sobrecarga, né? E quando eu sinto, agora vamos trazer de novo, né, para o colaborador, para o trabalhador, né, que está nos ouvindo, sentir que eu tô, né, com uma sobrecarga, eu tô estressado, né? Hoje fala-se muito do burnout, com razão, é um mal atual, sim, né? Como eu identifico que eu não tô bem, que eu preciso procurar essa ajuda? Eu gosto muito de falar do burnout, mas as pessoas se assustam um pouco quando eu falo sobre ela. Por quê? A classificação do DSM é que o burnout é o estresse acumulado mal administrado. Está bem assim, mal administrado. Por quê? Os colaboradores chegam até nós e falam, estamos com burnout e tal. Se você avalia, a pessoa realmente está com burnout. Joga toda a culpa na empresa, porque a empresa fez isso, a empresa aquilo, a empresa isso, a empresa aquilo. Não, não é só a empresa, sou eu também. Por quê? Porque me deu sinais desde o começo que eu não estava legal. O estresse contínuo aí, ele vai me adoecer, não tem o que fazer. A questão é, se ele vai me adoecer, eu preciso cuidar, entender como ele funciona, criar técnicas para lidar com ele. Então, se começou a dar sinais que não está bem, eu já preciso cuidar de mim. Então, não é só culpa da empresa no meu burnout, é culpa minha também. E os funcionários ficam chateados por isso, porque a empresa que me adoeceu. Não, eu também me coloquei para adoecer, porque sinais eu tive desde o começo, mas eu não fui buscar antes o cuidado. Então, tudo bem, então agora vamos buscar esse cuidado, entender como funciona, criar técnicas para lidar com isso, mas entrar de vez nesse tratamento. Às vezes com tratamento medicamentoso, às vezes apenas com terapia, mas você vai precisar você se movimentar para cuidar de você, porque é o seu movimento agora, é você quem está adoecido. Então você precisa olhar para isso e entender, eu preciso entrar no tratamento, eu preciso me entender, entender o que está acontecendo, criar técnicas para lidar com esse meu estresse, com esse meu adoecimento, como eu vou me colocar no trabalho a partir de agora, entender esses limites, porque senão não vai funcionar, né? Então entender que sim, a empresa me adoeceu, mas eu também me coloquei nisso. Então, se chegou ao nível de um burnout, é porque estou adoecida há muito tempo, é que os sintomas estão ali há muito tempo. E eu não cuidei antes, então agora eu preciso cuidar com mais afinco e com urgência. Tem uma frase de um escritor indígena chamado Ailton Krenak, que ele fala sobre, né, que as pessoas escravizaram tantos outros que agora eles precisam escravizar a si mesmos. E é uma frase que impacta muito, que entra nessa, né, em tudo que a gente já veio falando até aqui sobre essa necessidade de uma produtividade constante. Uhum, É o quanto muitas vezes as pessoas acabam não se desligando de questões da empresa, não param para experimentar a vida, não param para apreciar o mundo como um lugar maravilhoso de se viver, e por muitas vezes acabam criando sintomas neuróticos de ficar só olhando para uma área da vida, para um aspecto, e aquele ambiente estressor, e aí chega, né, nesse lugar horrível que é o burnout. Acho que tudo que a gente veio falando até aqui, finalizar com burnout realmente se você não fizer tudo que a gente falou até aqui, talvez você possa correr o risco de ter um burnout, Sim, né? Porque é sobre autoconhecimento, é sobre equilíbrio, é sobre tudo isso, né? É sobre se desconectar para se conhecer. reconectar, é se conhecer, é se apreciar. Porque se a gente se escraviza para uma área da nossa vida só, a gente acaba perdendo todo o resto, e aí o estresse é tanto que a gente acaba não dando conta, né? Então eu uhum. vejo muito o burnout como isso.
Perfeito. E olha, eu vou falar para vocês, eu que fiz o roteiro, mas ele não foi proposital, viu? Simplesmente assim, e quando a gente vai pensando nos caminhos, eu fui construindo e por último chegou no burnout, né? Então acho que eu me dei conta agora, Milena, que esse tema ficou por último, acho que não foi por um acaso, realmente. Acho que na própria construção nossa aqui de pensar todas essas questões, e se eu não praticar, eu chego no adoecimento. Sim, Então faz sentido, né? É, acho que fecha de um jeito muito bacana para a gente entender o quanto que é importante esse autocuidado, inteligência emocional, eu trabalhar práticas de prevenção, eu olhar para o meu corpo, para minha mente, para minha saúde, para aquilo que faz bem, para aquilo que não, os nãos da vida que podem estar fechando as portas de sims que eu deveria estar dando hoje. Então tudo isso precisa ser praticado para que a gente não, né, chegue com esses sinais que a Fer falou, né? Poxa, se eu cheguei no burnout, quer dizer que faz tempo que uma coisa não tá legal aqui dentro. Então eu já deveria ter olhado para isso com cautela, com cuidado, né? E às vezes outras pessoas próximas de mim, né, que gostam de mim, já deram meu recado, olha, você precisa se cuidar, e a gente não ouve, né? A gente só ouve quando o corpo fica estafado, né? Pum, ele para, né? E aí o preço da recuperação disso, né? Para quem está passando pelo burnout, né? Procure ajuda, né? Nós ficamos à disposição aqui caso queira falar um pouquinho sobre isso. Para quem conhece alguém passando por isso, pergunte como é, né? Entenda para você ver que não é fácil, não é de um dia para o outro que eu vou melhorar, uma semaninha de férias resolve, não é. A gente está falando de algo que vai meses para a pessoa conseguir voltar a algum nível de produtividade, não é nem a produtividade que estava, até porque não tem como. Se estava Uhum. naquele nível de produtividade é porque adoeceu, né? E vice-versa. Então, é necessário olhar com respeito para o nosso corpo e para a nossa mente. Eu acho que a gente fecha um alerta muito importante, né? Psicologia, às vezes, é a gente puxar a orelha também, né, Milene e Fernanda? É a gente falar sobre temas desconfortáveis para que vocês não possam ficar desconfortáveis lá na frente com o adoecimento. Então, a gente precisa falar sobre isso sim, tá? Chegamos, acho que ao final, né, de mais um episódio aqui do Soul Easy, né? Inaugurando nossa temporada de 2025. Acho que foi muito proveitoso, muito bacana. Eu vou abrir tanto para a Fer quanto para a Milena, né? Deixar uma última mensagem, falar alguma última posição sobre algum tema. bom, tudo que nós conversamos aqui, que nós falamos sobre o autoconhecimento, não tem como. Uma das coisas que mais promove o autoconhecimento é a terapia. Então, eu sempre brinco e falo, se desafiem a vivenciar a terapia, porque terapia é desafio de olhar para você mesmo. Como eu já falei, nós não somos ensinados a olhar para nós. Então, se desafie, queira entender o que é esse processo, o que é esse movimento de me olhar, de me entender e estar ali. Por quê? Até porque se eu olho para mim, eu entendo quem eu sou, e assim eu paro de romantizar sofrimento. Então, eu paro de romantizar, eu tenho que aguentar demais, dar conta de tudo, de sofrer para merecer as coisas. Então, a vida fica muito mais leve, muito mais tranquila. Então, se desafiem a se conhecer, a terapia, porque vale muito a pena. É investimento em você. E eu sempre falo também que fazer terapia é um ato de muita coragem, porque não é como ir, né, quando a gente busca medicina, que numa primeira consulta a gente já sai com uma receita, né? Na psicoterapia não funciona dessa forma. Então requer muita coragem e muito investimento. Investimento psíquico, investimento de energia, investimento financeiro, mas é realmente um processo para se conhecer, se entender e se reconectar consigo mesmo. Então, é um processo desafiador, mas que possibilita muitas possibilidades de transformação. Então, fica o convite, né, para você que queira entrar nessa jornada do autoconhecimento e busque a EasyCare, procure o profissional que você melhor se adeque e bora caminhar aí nessa jornada da transformação. Perfeito. Bom, da minha parte, né, primeiramente agradecer a presença da Fer, da Milena aqui, né, que tiraram esse tempinho para a gente trazer tanto conteúdo importante para o dia a dia de tantas pessoas, né, que estão ouvindo aqui, né. Fica o convite também, se você conhece alguém que possa se identificar com os temas trabalhados aqui, pode passar, né, o link, passa esse conteúdo, porque às vezes pode fazer a diferença na vida de alguém aí, né. Você é colaborador, né, colaboradora aqui da EasyCare, né, que tem o nosso acolhimento, o nosso cuidado, fica o convite
para conhecer os profissionais. Para você, RH, que gostaria de conhecer um pouco mais sobre a EasyCare, pode entrar em contato com a gente também. Temos uma equipe muito bacana para te atender, para te orientar e conhecer um pouquinho daquilo que a EasyCare traz, que é muito além do auxílio psicológico, né, Fer, né, Milena? Esse cuidado no dia a dia, essa construção de um plano de prevenção a adoecimentos da saúde mental, um cuidado no dia a dia, né? E a gente está falando também de crescimento pessoal barra profissional, que andam juntos ali, como a gente já falou nesse podcast, nesse episódio. E nos próximos a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Então, muito obrigado, Fer, muito obrigado, Milena. E se você gostou de todos os conteúdos até aqui, fique de olho nas páginas sociais da EasyCare, que lá vai ter mais informações sobre novos episódios, mais conteúdos e muito mais do que a gente conversou aqui. E até o próximo episódio.